Paz e bem para você, meu irmão, minha irmã, que alegria podermos partilhar mais uma vez momentos de reflexão, de conhecimento, de alegria para o testemunho da nossa evangelização. Nestes 70 anos da nossa diocese, o que nos fortalece é a soma de grandes missões assumidas na alegria do anúncio do Evangelho. E você também faz parte dessa história. Estamos todos celebrando 70 anos, semeando a esperança. Nossa entrevista de hoje é com uma convidada muito especial, cumprindo aquilo que nós na Igreja temos visto e anunciado com tanta alegria com a ajuda do Papa Francisco, a alegria da missão e do serviço de todos os batizados. Sobretudo você, leigo, leiga, que acolhe com alegria a missão pelo seu batismo e evangeliza, levando o seu testemunho a tantos lugares. Vamos conhecer hoje uma mulher de uma das nossas paróquias, vivendo a alegria do seu batismo no serviço ao Reino de Deus em nossa Igreja. Bem-vinda, Rosa Maria! Obrigada. Que bom poder estar com você, minha irmã. Fiquei muito feliz com a oportunidade de podermos conversar aqui um pouquinho. A sua experiência nesses últimos tempos tem sido para nós motivação e alegria no testemunho da evangelização. Que maravilha a sua história entre nós. Me conte um pouquinho quem é a Rosa Maria, para a gente entender a riqueza e a beleza desta vocação que está aí testemunhando tantas maravilhas entre nós. Vamos lá. Então, Rosa Maria é uma leiga batizada, nascida em Belo Horizonte, em dezembro de 1972, mas com menos de um ano vi com a minha família para Paraupeba. Minha mãe, uma doméstica, e meu pai, na época, jardineiro numa fazenda, na zona rural de Paraupeba. Vivemos durante aproximadamente 15 anos nessa fazenda. Eu sou a segunda filha de Heralda e de Renato, e tenho como irmão Rogério. Hoje tenho 51 anos. Com 15 anos, aproximadamente, nos mudamos para Paraupeba e, estudando, trabalhei. Inicialmente fui bancária, posteriormente trabalhei numa fazenda de plantação de grama, que tem a sua filial em São Paulo. E quando eu saí do banco que eu trabalhava, eu me vi sem uma profissão e pensei assim, e agora, o que eu vou fazer? E nesse momento decidi fazer o curso de Direito, porque era um curso que era mais amplo para a questão de concurso. A ideia do curso de Direito era fazer concurso. Não imaginava nunca que eu iria advogar. Sou casada, meu marido chama Antônio, tenho 2 filhos, Felipe e Cíntia, 32 anos de casada, e tenho uma netinha, Cecília, de 9 anos. Preciso falar deles porque eles são parte importante em toda essa história. E quando eu comecei a fazer o curso de Direito, eu já era casada, já tinha os 2 filhos. Então essa vida assim um pouco diferente, porque na maioria das vezes as pessoas decidem realizar-se profissionalmente primeiro para depois constituir família. E eu fiz um pouco diferente. Casei primeiro, tive filhos e, vendo essa necessidade de ter uma profissão, decidi fazer o curso de Direito. Fiz o curso de Direito e não imaginava advogar. Comecei a advogar em 2012 para poder fazer essa experiência. E em 2017, aproximadamente, já tinha uma caminhada simples, assim, mais silenciosa na igreja, participando de equipe de liturgia, atuando como ministra extraordinário. Fui um tempo coordenadora dos ministros da paróquia Nossa Senhora do Carmo. E por volta do ano de 2017, aproximadamente, o padre Rafael Emanuel foi para a nossa paróquia e se tornou, naquela época, meu diretor espiritual e confessor. E a partir daí, ele um dia me falou que a partir do que ele conhecia da minha vivência enquanto advogada, ele via em mim um perfil para o direito canônico. E eu falei assim, que é isso, né? A maioria de nós católicos não tem um conhecimento sobre o direito canônico, esse direito da igreja. E ele veio me falando, não, a senhora tem um perfil, a igreja precisa
desse protagonismo que o Padre Evandro falou, que o Papa Francisco também vem nos exortando tanto, desse protagonismo do leigo e da mulher na igreja. E o Padre Rafael já fazia esse chamado, né, para essa vocação. E eu tentei fugir, meio que como Jonas, né? Tentei fugir, ele se matriculou, iniciou um ano antes. Quando, no ano seguinte, no final do primeiro ano do mestrado dele, ele me chama de Dona Rosinha. Então ele me falou, Dona Rosinha, está na época de abrir as inscrições para o curso, para o mestrado de Direito Canônico, o que a senhora acha? Eu falei, não, isso não é para mim, eu não tenho condições, inúmeras situações. E ele falou, faça a parte da senhora e vamos deixar o resto com Jesus e com Nossa Senhora. E eu, obediente, assim fiz. Me inscrevi, organizei a questão dessa inscrição, de fazer a prova que era para admissão no curso de mestrado, e as coisas foram acontecendo. E de fato, hoje, né, dezembro de 2024, eu concluí já a parte de disciplinas do mestrado em Direito Canônico. O meu mestrado foi essa parte de disciplinas toda efetuada em Goiânia, no Instituto Superior de Direito Canônico, é uma extensão do Rio de Janeiro, num lugar muito aconchegante, lá tem um centro pastoral, onde tem os alojamentos, refeitórios e a parte também do mestrado em Direito Canônico. E foi a partir do Direito Canônico que nós chegamos a essa maravilha que o Padre Evandro veio falar, né, da questão, quem tem acesso aí ao site, às redes sociais da Diocese, teve a oportunidade de ver a minha foto com o Papa Francisco agora recentemente. Foi o Direito Canônico que me levou até lá. Eu tive um momento de partilha com o Padre Evandro, ele me perguntou, né, quem que é a Rosa Maria, deixa eu conhecer um pouco de você. E eu contei para ele que eu me emociono toda vez que falo disso, porque venho de uma família muito simples, né? Pessoas pobres, como a maioria de nós brasileiros, pessoas simples, e que, graças à minha fé e a esse serviço na igreja, fui alcançando, vivendo sonhos que eu nem ousei sonhar. E começou quando eu fiz o curso, quando eu iniciei no curso de Direito Canônico, o nosso orientador, né, coordenador do curso lá em Goiânia, Padre Cristiano, ele, num dos primeiros dias de aula, ele falou, vocês se preparem para as portas que o direito canônico pode abrir na vida de vocês. No ano passado, por volta do mês de julho do ano passado, nós tivemos um congresso voltado também para o direito canônico, no Rio de Janeiro, lá no Sumaré, que é onde é a residência do cardeal do Rio de Janeiro. E nesse lugar se hospeda o Papa quando ele vem visitar o Brasil. E das inúmeras pessoas que estavam participando desse nono colóquio de Direito Canônico lá no Rio de Janeiro, eu fui uma das 4 pessoas que fui agraciada com o privilégio de participar de uma visita à casa onde os papas, quando vêm ao Brasil, podem se hospedar. Então foi uma visita, eu tenho fotos de onde a gente pôde fotografar. Uma irmã, que é uma religiosa que toma conta dessa residência, ela falou, olha, só os quartos onde os papas ficaram que não podem ser fotografados. E foi uma visita maravilhosa, e essa Rosa, lá do interiorzinho de Minas Gerais, a hora que saiu dessa visita da casa, que viu onde o Papa Francisco, o Papa, né, João Paulo II se hospedaram, eu saí de lá realmente emocionada, e encostei num cantinho e fiquei lá assim, emocionada, chorando, porque eu sou muito chorona. E o Padre Cristiano, coordenador do curso, passou e bateu a mão no meu ombro e perguntou, irmã, o que está acontecendo? Algum problema? E eu falei com ele, não, Padre Cristiano, estou aqui emocionada e gostaria de agradecer, porque jamais imaginei ter uma oportunidade dessas. E aí ele, com um sorriso que é típico dele, bateu a mão no meu ombro de novo e falou assim, prepara o passaporte, porque nós vamos pegar na mão do Papa. E eu assustei, pensei assim, como assim, pegar na mão do Papa? E essa oportunidade chegou. Tivemos agora, no final de novembro, um curso
ofertado pelo Tribunal da Rota Romana. O Tribunal da Rota Romana é o Supremo Tribunal da Igreja, é a ulterior e a terceira instância dos tribunais da Igreja, e a Rota Romana ofertou esse curso. Foram 4 dias de curso, de terça a sexta, e um grande encerramento, essa audiência privada com o Papa Francisco, na qual ele nos recebe a cada um dos participantes e abençoa cada um pessoalmente. E eu acredito que vocês puderam ver as fotos nas redes sociais da Diocese. Creio também que a gente vai acrescentar algumas fotos aí nesse bate-papo. Muito bom, Rosa, que maravilha, que história bonita. E agora explica um pouquinho para aqueles que estão nos acompanhando o que é o direito canônico na Igreja, né? Qual que é a sua finalidade, a importância que ele tem. De fato, muitos leigos não conhecem, né? Não sabem de tudo aquilo que na instituição, na organização, no corpo da Igreja, o direito canônico representa. Sim, eu fiquei e ainda fico maravilhada com o direito canônico, principalmente por ser da área do direito pátrio. A gente faz alguns paralelos e a gente vai observando, a partir do próprio estudo do direito canônico, quantas coisas existem aqui no nosso direito civil, no nosso direito pátrio, que são provenientes do direito canônico, que surgiram inicialmente na Igreja e depois foram adaptados para a questão do direito que está aí conhecido mais popularmente, né? Porque embarca e engloba a realidade de todas as pessoas. O que me encanta no direito canônico é a grande preocupação dele, que é a preocupação e também a missão de Jesus aqui na Terra, a questão da salvação das almas. Todo o direito canônico, embora ele tenha sanções, ele tenha normas, ele seja realmente rigoroso, mas ele está voltado para a salvação das almas. Ele nasce e ele existe pensando nisso, na salvação das almas, na minha salvação, na salvação do Padre, na salvação de quem está aí nos assistindo. E ele tem aí toda uma estrutura, é um código muito denso, ele parte aí das normas gerais, e aí tem a parte da missão de santificar, da missão de ensinar, da missão de governar, que isso pertence não só aos sacerdotes, não só aos religiosos, mas isso está conosco também através do batismo, né? Aquela questão do sacerdote, profeta e rei, né? E o direito canônico, além disso, aí vem as normas matrimoniais, vem as normas dos sacramentos como um todo, tem a parte das sanções, a parte da administração dos bens, a parte processual, então é tudo muito bem organizado. E quando eu falei da questão do Tribunal da Rota Romana ser o superior e o último tribunal, é porque a nossa estrutura no direito canônico, ela também se equipara ao direito pátrio até nisso. A gente tem a primeira instância, que pode acontecer nas dioceses, igual a gente tem aqui, né, em Sete Lagoas, a gente tem o Tribunal da Diocese de Sete Lagoas, que é uma primeira instância, e aí existe uma segunda instância para recursos ou para outras questões relacionadas, né, ao direito canônico, e por fim, a última, a ulterior instância, que é o Tribunal da Rota Romana. Então, assim, o que mais me encanta realmente no direito canônico é essa questão. Como no nosso direito, se existem normas, é porque surgiu um caso que foi necessário, surgiu um regramento, uma lei para aquilo, no direito canônico é a mesma coisa. É a vida que faz o direito acontecer. E esse direito vem para poder trazer regras, trazer normas para o melhor convívio, para a melhor conduta de todos. Mas o mais encantador, eu volto a reforçar, é a questão de que o direito canônico, a ideia dele não é penalizar, não é simplesmente engessar as coisas, muito pelo contrário. E o Papa Francisco, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão da justiça, da caridade, da verdade, da misericórdia. E aí, essa questão da salvação das almas, que é o ponto principal do direito canônico.
Que maravilha! Acho que Rosa está destacando muito bem aquilo que é essencial na compreensão deste instrumento maravilhoso, desse recurso evangelizador e desse grande instrumento para a salvação das almas. Imagina, minha gente, olha, tem várias instâncias entre nós para poder ajudar a salvar as almas, até chegar de fato no grande abraço da misericórdia, que é onde nós todos desejamos estar. Rosa Maria, me conte uma coisa. Às vezes as pessoas conhecem o nosso tribunal um pouquinho por causa das demandas de nulidades matrimoniais, né? Não fazem ideia de tantos outros instrumentos, tantos outros recursos que podem ser acessados por leigos e leigas, pelo povo das nossas comunidades, para servir-se deste grande instrumento que nós temos. Mas aí me surge uma curiosidade aqui, certamente tem gente pensando assim: Rota Romana, um supremo do direito canônico na igreja. Tem algum caso assim que você já ouviu falar, e nesse curso você deve ter ouvido falar muita coisa interessante, que chega até Roma, até a Rota Romana, que precisa assim do Supremo definir? Sim, diferente do nosso direito civil, do nosso direito pátrio, que obrigatoriamente as causas precisam tramitar primeiro na primeira instância, e aí se houver algum recurso vai para a segunda instância, e posteriormente, se houver ainda algum recurso, alguém insatisfeito, ir para o recurso último, que seria na última instância, no Supremo Tribunal. Na igreja é diferente. Existem algumas causas que podem ir direto para o Supremo Tribunal. E causas de nulidade, que são as mais comuns nos tribunais, se uma parte sentir que não houve justiça naquela sentença de primeira instância, ela pode recorrer à segunda instância e recorrer também à terceira instância, à última instância, né, ao Tribunal da Rota Romana. E alguns outros casos específicos que agora de memória eu não vou conseguir mencionar, mas sim, o tribunal está lá e tem um acesso. Muitas coisas podem ser levadas diretamente até a própria Rota Romana, como eu disse, diferente do nosso direito pátrio. Muito bom. Que bom que você está nos acompanhando neste bate-papo gostoso e uma aproximação maior daqueles que querem conhecer as nossas instituições, estruturas, organizações eclesiais para o serviço da evangelização. É muito importante, leigos e leigas, comprometidos com o reino de Deus, assumindo a missão e a alegria de tudo aquilo que nos ajuda a evangelizar. Vamos fazer um breve intervalo, oferecendo uma música muito especial para você, com fotos maravilhosas do encontro da Rosa Maria com o Papa Francisco, e voltamos já já. as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor,
Muito bem, meu irmão, minha irmã, que maravilha o testemunho bonito de nossa irmã Rosa Maria, desse carinho, dessa história maravilhosa, que é uma história vocacional. Tenho certeza que você também se emocionou como eu, e fico emocionadíssimo de saber que na força do batismo todos somos chamados para a evangelização. E não desista nunca de acreditar profundamente na ação do Espírito Santo na sua vida e naquilo que o Senhor faz. Como nossas histórias vocacionais, para o ministério, para a vida religiosa, a história de um leigo também é marcada por momentos fortíssimos. E uma das coisas mais importantes, naquilo que vamos celebrar no ano jubilar 2025, um ano de muita graça para todos nós, é fazer memória da nossa história de fé. Faça memória do seu batismo, faça memória daqueles sacramentos marcantes da sua vida, a sua iniciação eucarística, do serviço ao reino, para poder perceber como o Senhor tem chamado a sua vida pelas memórias fortes da presença dele na sua história de fé. Rosa Maria, que está aqui conosco, viveu a alegria de pegar na mão do Papa Francisco. Rosa Maria também tive essa alegria, um abraço gostoso com o Papa lá em Aparecida, na chegada dele para a Jornada Mundial da Juventude, e é sem dúvida um momento marcante das nossas vidas. Mas gostaria de saber de você, como é que tem sido o trabalho, como é que você tem se envolvido aqui na nossa diocese, junto ao Tribunal Eclesiástico, o que você exerce junto conosco nesse seu caminho ainda de formação, né? Uma mestranda, leiga no mestrado em Direito Canônico. Muita gente pode achar que isso é impossível, e olha aí que beleza, né? As possibilidades da graça de Deus. Como é a sua missão entre nós, o nosso tribunal? Sim, eu gostaria de ressaltar, antes de responder a sua pergunta, quanto que esse protagonismo do leigo, da leiga, no serviço da igreja, eu pude observar ao longo dos 3 anos das disciplinas do mestrado, o quanto se tem um olhar carinhoso, principalmente das lideranças religiosas, para essa dedicação nossa. Eu tive a oportunidade de ter como professores alguns bispos, e eles, no primeiro dia de aula, fazem aquela primeira apresentação e aí perguntam qual diocese, o que faz. E quando eu não era a única leiga, né, na turma, na minha turma especificamente, a turma 2022.1, nós éramos 3 leigas, 11 alunos, 3 leigas e os demais padres ou religiosos. E quando os bispos, principalmente, quando a gente fala que é leiga, eles realmente, a gente vinha um olhar de carinho e de admiração deles, por entender o tanto que a gente tinha que abrir mão de certas coisas da vida, e também essa entrega. E aí eu faço mais uma vez menção à importância da minha família nisso, porque se não fosse o sim deles também, foi tudo muito dialogado, se não fosse o sim deles, se eles não acolhessem esse meu desejo de estudar e de me dedicar ao direito canônico, eu não teria chegado lá, né? Porque, antes de tudo, casada, então não poderia abrir mão dessa minha missão de matrimônio. Mas eu tive o sim da minha família, que abdicaram da minha presença em alguns dias, 3 anos, mas eles veem também que valeu a pena. Então é o trabalho deles indiretamente, um serviço deles também da igreja, né? E o meu serviço no tribunal especificamente, ele começou depois que o Frei Alexandre, que é o nosso vigário judicial, deu aula para a gente lá no curso de mestrado. Eu já atuava aqui na diocese, no Conselho Econômico da diocese, e Dom Francisco já sabia que eu estava cursando o mestrado, mas era tudo assim muito novo, então a gente nem sabia também como que ia prosseguir, e ele ficou muito feliz, incentivou. O Frei Alexandre, que é o nosso vigário judicial, que é o responsável direto pelo tribunal, ele deu aula para a minha turma lá no mestrado, em Goiânia. E quando ele retornou do mestrado, ele falou, não, a gente tem uma aluna lá da Diocese de Sete Lagoas, vamos
trazê-la para compor conosco aqui no tribunal. E a gente sempre ouve no mestrado essa questão da importância de aliar a teoria com a prática, de ter pelo menos um estágio nos tribunais. Então, assim, foi um casamento, né? A necessidade do tribunal de um auxílio, de uma mão de obra, e também a minha necessidade de ter uma experiência no tribunal. Então, eu fui nomeada como notária do tribunal. Tem a notária e secretária, que é a irmã Simone, que atua aí diariamente no tribunal, e eu venho alguns dias, normalmente nas quintas-feiras, para prestar o serviço no tribunal dentro do que é o mais necessário. Por vezes, pode ser que, embora a minha nomeação seja para notária, pode ser que seja necessário, por exemplo, a oitiva de alguma testemunha em alguma outra paróquia, que foi uma vez a gente já fez isso, nós já fomos a uma paróquia para poder ouvir uma testemunha, e aí nesses casos eu sou nomeada como auditora para poder fazer essa oitiva. E a gente lidar com o processo como um todo, fazer cadastro no sistema, verificar a documentação, verificar se está faltando algum decreto, fazer contato com as partes, organizar o processo para que ele, por fim, chegue à questão do julgamento pelos juízes. Excelente, que bom, algo tão prático, tão concreto e edificante, ajudando aí nessa missão. Sim. E é estagiária, né? Sim. Estagiária, que beleza podermos contar com uma estagiária mestranda, né? Ajudando aí o nosso tribunal eclesiástico. E você também pode ajudar de muitas formas na caminhada e no serviço da igreja. Não deixe de procurar, conhecer, procurar a sua paróquia, mesmo que às vezes encontre algumas resistências, isso é comum, né? Isso faz parte de todos os lugares. Aos poucos a gente vai ganhando espaço, sendo conhecido, e o universo da evangelização e da construção do reino de Deus é para todos os batizados e batizadas. O Papa Francisco acentuou muito ao final do sínodo: todos os batizados devem ser ouvidos. Não deixe de colocar a sua voz a serviço do anúncio do Evangelho. Rosa Maria tem mais uma pergunta muito importante antes da gente concluindo aqui a nossa entrevista, a nossa conversa neste dia tão importante desse seu testemunho. Como é que foi para você a alegria de estar no curso em Roma, na audiência com o Papa Francisco? Como é que você se sente? É agora do coração mesmo, né? Disso tudo que você está vivendo. É difícil falar sem emocionar mais uma vez, porque existe todo um protocolo para essa audiência privada com o Papa, né? A gente passa ali pelo raio-x, tem as vestes, né? Tem um protocolo desde o vestir, como que você consegue acessar a sala. E eu não consigo, às vezes eu paro e penso assim, será que foi comigo mesmo? Será que aquela brincadeira que a gente faz, deixa eu me beliscar para ver se eu não estou sonhando? Porque foi realizar um sonho que eu sequer tinha ousado sonhar na minha vida. Então, quando nós entramos, depois de passar pelo raio-x, a guarda suíça, belamente vestida, com todo um protocolo assim, impecável. Às vezes eu olhava e pensava assim, será que é de verdade? Ou é um boneco de cera, alguma coisa de tão assim, de tão alinhados, de tão concentrados. E depois, a hora que sentar ali naquela sala e observar aquela maravilha, as pinturas, toda uma história da igreja, tudo que estava querendo ser revelado ali, porque nada é por acaso na nossa igreja. Então, assim, observar cada detalhe, cada cantinho daquela sala, e sentada ali, eu realmente chorei, porque fazer como o Frei escreveu também me emocionou muito no texto da reportagem no site da Diocese. Eu realmente fiquei muito emocionada de fazer essa retrospectiva, de voltar lá nas minhas origens, imaginar, né, uma pessoa de origem realmente simples, humilde, e está ali vivendo um sonho.
Então eu chorei muito, e que bom que eu chorei antes, né? Porque senão a foto não ia sair com aquela alegria. E aí é meio como se a gente ficasse com uma suspensão assim de realidade, porque é como se a gente tivesse elevado em algum outro plano, não sei explicar, porque é um lugar diferente, uma mística diferente, e aí faz-se aquela fila para poder ter aquele minutinho, e a gente ensaia o que eu vou falar, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo, mas falar o quê? Na hora falta voz. E apesar de ver toda aquela fragilidade do Papa Francisco, né, por debilidade assim, de questão de idade, de saúde, mas com um sorriso e um olhar acolhedor e encantador. E eu queria levar para ele um presente, eu falei, o que eu vou levar de presente? Então eu fui com esse texto na minha mão, porque eu queria ter ele de lembrança e falar assim, esse texto pegou na mão do Papa. E levei para ele também um texto de presente. Então, quando eu pedi para ele a bênção, ele me abençoou. E quando eu mostrei para ele o texto que eu tinha levado para ele de presente, ele fez menção de que ia abençoar para mim. E eu falei com ele, não, é para o senhor. E ele falou, para mim. E é o momento que tem aquele sorriso dele e o meu sorriso na foto, porque eu falei, sim, para o senhor. Então, sim, foi esse fechamento, o ápice, esse sorriso e esse olhar encantador dele para essa mulher que virou menina lá, de imaginar eu com o Papa Francisco, nosso representante de Pedro, né, aqui na Terra. Então, assim, não tem palavras, é indescritível. Qualquer coisa que eu falar não vai conseguir transmitir o que foi a emoção daquele momento. Muito bom, muito obrigado, Rosa Maria. É exatamente isso que nós queremos levar, o testemunho que não tem palavras, né? É a história da nossa vida sendo compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Sua mensagem final, de modo muito especial, dirigida a todos os leigos e leigas da nossa diocese, para que assumam cada vez mais a força do batismo que recebemos. Inicialmente, nessa minha mensagem, o agradecimento a Deus pelo dom da minha vida, a minha família por caminhar comigo, aos meus amigos que também caminham comigo, que rezam por mim. E essa mensagem é de realmente acreditar, ou mesmo que não acredite, confiar e se colocar a caminho. O batismo, ele faz isso conosco, ele já nos impulsiona para começar a caminhada, e aí temos os demais sacramentos da igreja, vem aí o crisma, né, que é a confirmação, que nos torna soldados para realmente fortalecer, e a gente não fugir dos sacramentos, a questão da penitência, da reconciliação e a Eucaristia, que nos fortalecem na caminhada para o dia a dia. E se colocar a serviço. Meu agradecimento ao Dom Francisco, né, pela acolhida no Conselho Econômico, também aqui no Tribunal, ao Frei Alexandro, né, enquanto o vigário judicial, ao Padre Rafael, que é o culpado, no bom sentido, de tudo isso que está acontecendo, porque foi a partir do olhar dele, né, para essa leiga. E aí o meu pedido, né, para os padres que observem em suas paróquias, né, as pessoas que tenham um perfil, as pessoas que podem contribuir com a igreja. Tem tanta gente que está ali querendo ajudar de verdade, mas que se ela não for chamada, ela não pode começar a trabalhar. Então, assim, eu acho que mais do que para os leigos é o meu pedido carinhoso para que os padres, né, nas suas paróquias, eles tenham ali um lugar no presbitério, eles podem observar como um todo, e no dia a dia também observar quem que pode, de repente, prestar algum serviço. Não estou falando só de fazer um mestrado, mas é do pequeno, né? Eu comecei ali na equipe de liturgia, passando forro, colocando flor no altar, e a partir daí a gente vai amadurecendo esse amor pela igreja, e a gente quer conhecer mais, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer. E aí, para nós leigos também,
Não espere também o padre, né? Talvez o padre nem consiga te observar. Não espere o padre, o sacerdote, o religioso te fazer esse convite. Chegue até ele, ofereça o seu trabalho, se coloque à disposição. A diocese tem um trabalho maravilhoso aí de acolhida dos leigos, de formações inúmeras. Então, são muitos, o trabalho é muito e a messe é pouca, né? Então, vamos nos engajar nesse serviço e fazer parte dessa história e contribuir para a salvação das almas. E eu acredito, eu tenho certeza que o nosso serviço pode colaborar aí também na nossa construção do nosso lugarzinho na Jerusalém Celeste. Amém. Muito bem. Muito bom podermos partilhar com Rosa Maria esse testemunho de fé, de serviço na igreja. Sinta o chamado, se fortaleça cada vez mais na missão. Vamos juntos, né? Podemos todos oferecer um pouquinho das nossas mãos, somando cada vez mais para a construção do reino de Deus entre nós. O nosso abraço fraterno, em breve voltamos a nos encontrar, sobretudo nesse ano jubilar, para podermos testemunhar cada vez mais a força da graça de Deus como semeadores da esperança nestes 70 anos da nossa diocese. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.